Boa noite a todos presentes. Quem está por aí? A gente vai aguardar mais um minutinho e já vamos iniciar. Deixa eu ver aqui os participantes. Boa noite, Ludmila, Daniele, Cristina, Boa noite. Ângela, boa Boa noite. noite. Boa noite. Eu estou um pouco receosa porque me mostrou aqui que a minha internet está instável. Hum, Espero que aqui está parecendo que vai chover. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas a ameaçando de chover há muito tempo, né? Então espero que ela, se chover, né? E às vezes quando chove forte dá problema. Eu espero que isso não aconteça aqui ao longo da nossa conversa. Então vou aguardar mais um minutinho, mas já vou me apresentando a dinâmica de hoje. Então, boa noite a boa vocês. noite. Obrigada por estarem aqui. A gente está junto aqui nesse trabalho. Chegando a Flávia também, boa noite. E hoje, todo mundo aqui são de áreas diferentes, são todas da psicologia, ou tem também apoio, Eu ciência sou social, enfim. Oi. Cristina Perrone, psicóloga. Ângela, psicóloga. Psicologia. Ah, tá. Ludmila, advogada. Pela advogada, ciência social, a Flávia. Então, a gente está contemplando, não sei se tem alguém da rede de apoio, mas pode estar chegando também, que é aberto a todos, né? Então, tá. Então, meu nome é Rosa, eu sou psicóloga e uma das lideranças nacionais da área da psicologia e participo, né, atuo nesse projeto, que é o Estudos Psi, e que tem exatamente a ideia da gente poder estudar, né, temas relacionados à psicologia, né, e a gente poder estabelecer aí uma relação, uma conversa com o nosso trabalho, que é o atendimento, né, a mulheres vítimas de violência. Então, a ideia ele começou no passado, a gente chegou a fazer acho que uns 3 ou 4 estudos psi, que a ideia é que seja mensal, né, uma vez ao mês, normalmente na última quarta de cada mês. Mas janeiro a gente estava de férias, fevereiro também acabou que juntou com outros eventos, já era próximo de feriadão, de carnaval, então a gente, vamos suspender. E a gente está fazendo hoje, né? É, então, ele normalmente também a ideia é que seja feito a partir do interesse, né, das voluntárias, algum tema. Então, esse tema de hoje, desamparo aprendido, foi sugerido por uma das voluntárias, então está aberto a não só da psicologia, né, nas outras áreas poderem, quer dizer, na verdade, os temas podem ser sugeridos por qualquer voluntária, mas aqueles voltados à psicologia, né, que é sobre o qual eu posso, né, com algum estudo, tal, falar sobre, né, e exatamente é essa, né, a ideia dos estudos psi. E aí, então, vamos lá ao nosso tema, o desamparo aprendido. A ideia é que a gente vá, tem uma hora de duração, até as 8h10 no máximo, né, se estender um pouquinho, mas a ideia é a gente apresentar, né, que conceito é esse, como é que ele foi surgindo, qual é a relação que a gente pode estabelecer com a violência doméstica, né, que é o nosso foco de atendimento. E aí, na segunda metade, eu vou trazer um caso onde eu atuei, né, enquanto voluntária, e a gente poder, que tem relação com a questão do desamparo, e aí depois a gente tem algumas perguntas para a gente ir pensando sobre, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu ver. Agora eu estou deixando de ver vocês. Aliás, estou deixando de ver, inclusive, o chat, o que não é bom, porque eu quero. Não sei se a Clice está por aí ainda. Para eu poder. Ah, sim, a Ângela perguntou. Normalmente, quando. Não hoje ainda, porque eu quero corrigir umas coisas nas referências bibliográficas, que eu não fiz o ABTN nela, mas amanhã, sexta no máximo, eu passo para a Clice e aí ela disponibiliza, tá? A apresentação é compartilhada.
Eu vou ficar alternando aqui a apresentação e olhar o chat, porque às vezes as pessoas fazem perguntas, comentam, né? E eu não estou conseguindo aqui ter concomitante. Então, lá. Vocês estão vendo a apresentação, PowerPoint? Se puder Sim, né? Tá, Sim, sim. tá ótimo, obrigada. É, Então, o desamparo aprendi. Quem puder, agora que respondeu, fechar, acho que tem algum microfone aberto, tá dando uma interferenciazinha. Bem, esse termo, oi? Eu acho que está aberta a microfone de alguém. Deixa eu dar aqui uma olhadinha. Que aí dá uma fechada. Já fechou, tá. Vamos lá. A origem do conceito. Então, esse conceito ele foi criado por Seligman, né? Tem um livro intitulado Desamparo Aprendido. Então, sendo o controle pela consequência um dos processos mais básicos de adaptação dos indivíduos ao ambiente, que está em constante mudança, impedimentos a esse processo, como visto no desamparo aprendido, são extremamente prejudiciais à sua saúde e sobrevivência. Quer dizer, traduzindo, o ser humano precisa minimamente de algum controle sobre aspectos da sua vida, né? Na relação com o ambiente, né? E o ambiente é um conceito bem geral, nós minimamente precisamos de algo que nos traga a sensação de segurança, de rotina, de controle. Não aqui naquele controle no sentido da enrijecido, né? Mas saber que se eu fizer isso, vai dar isso. Se eu agir assim, vai ter essa reação. Então, essa sensação de segurança, ela é extremamente necessária na construção, na manutenção da nossa saúde física, mental, enfim. Foi essa desadaptação, identificada inicialmente em estudos com animais não humanos, que levou pesquisadores a sugerirem o desamparo aprendido como um modelo animal análogo à depressão humana. Então, pesquisadores, por aqui, estou aqui o próximo slide. Lá na década de 60, começaram a estudar com animais essa questão dessa falta desse controle, essa falta dessa previsibilidade, e foram vendo que isso tinha impactos nesses animais. E quando fizeram a mesma coisa com os seres humanos, viram resultados muito semelhantes. Só um adendo aqui, esse conceito ele se liga, né? Ele é relacionado com as teorias cognitivas comportamentais. Nem todas nós, psicólogas, né? E isso não, justiceiras, né? Aberta a qualquer linha teórica, né? Então, nem propriamente é a minha mesmo, né? Eu sou gestalt terapeuta. Mas esse, o pedido, né, da gente debater sobre o desamparo aprendido é eu achei ele importante, porque, como eu falei, a gente utiliza isso como um critério, né, para estudar. E mesmo não sendo um conceito relacionado diretamente à minha área, né, ou de quem possa estar me ouvindo ou vá ouvir, mas é um conceito que tem uma significação, né, no mundo acadêmico, né, do estudo da psicologia, e que cada uma, dentro da sua vertente teórica, pode fazer alguma espécie, né, de aproximação e de utilizar, né, como material de trabalho, como recurso de trabalho. Então, boa noite a quem está chegando. Já iniciamos aqui o desamparo aprendido, né, o estudo. E aí, como eu falei, né, estudos iniciaram na década de 60 com cachorros e ratos, nesse sentido, que pode causar essa falta de previsibilidade, de controle, né, no cotidiano dos animais. Então, foram feitas experiências com cães. Então, alguns cães levavam choques e outros não. Depois de um tempo, quem levou choque parou de reagir. Então, alguns cachorros levavam choque, outros não. Depois de um tempo, aqueles que estavam constantemente levando choque, eles deixaram de reagir.
de evitar choque, de tentar fugir. Porque eles foram vendo que fizessem o que eles fizessem, não adiantava. Então, esse foi o primeiro momento da pesquisa. E aí, no segundo momento, em outras caixas, todos os cachorros levariam pequenos choques. Tanto aqueles que já vinham levando, como aqueles que não levavam. Os que não tinham levado ainda choque, tentavam reagir, tentavam fugir e perceberam, né, foram aprendendo, foram percebendo que em determinadas das partes da caixa eles não recebiam choque. Então eles foram se refugiando ali. Os que já na primeira fase já haviam levado choque constantemente, já tinham parado de reagir. Nessa segunda fase, eles nem tentavam. Tipo assim, faço o que eu fizer, não tem jeito, não tem escapatória, não adianta. E aí foi se construindo na observação, né, desses pesquisadores o desamparo aprendido. Quer dizer, um desamparo, né, não vai adiantar nada, né? Estou sem a possibilidade de apoio que foi sendo aprendido por esses animais. Então, essa reação durava alguns dias e envolvia três sintomas principais. Demoravam, né, esses animais que da primeira e na segunda fase levavam os choques e pararam de tentar não levar. Demoravam a aprender qualquer novo comportamento, é, dificuldade de ter ação mesmo, né? Demorava a apresentar qualquer comportamento, eram muito apáticos, dificuldades em aprender novos comportamentos e apresentavam um humor negativo, né? Voltar-se para si, né? Uma inércia, um tom triste, digamos assim. E aí, até aqui tudo bem, minha gente? Deixa eu dar uma pulada aqui para o nosso chat. Tudo bem até aqui? As pessoas estão entrando, estão chegando, estão se alimentando. Vou seguir então, tá? E aí foram fazer essa pesquisa, né, com seres humanos. E aí utilizavam, né, ou choques leves, barulhos muito altos, problemas impossíveis de serem resolvidos, né? Então, nessa pesquisa, os seres humanos eram colocados em situações assim que fizessem o que eles fizessem, eles levavam choques, o barulho não parava, um barulho alto, ensurdecedor. Eles se viam só errando os problemas, não conseguiam resolver os problemas matemáticos ali. E aí encontrou-se resultados semelhantes. Em determinado momento, muitas daquelas pessoas, né, dos participantes da pesquisa, pararam de tentar. Adianta, eu não consigo. Eu faço o que eu fizer, não adianta, se não para. Mas, tem um mais aqui, não foi com todos essa mesma reação. E aí, os pesquisadores foram lá ver o que ia diferenciando. E perceberam que o diferencial era como a pessoa interpretava a sua falta de controle ao estímulo aversivo. Então, tem aquele estímulo, né, aversivo, a dificuldade lá dos problemas, o barulho alto, o choque. Como interpretar? Quando aqueles que interpretavam, que atribuíam, né, a causa a aspectos passageiros, né, que tipo assim, poucos deles se sentiam realmente desamparados. Eles continuavam a tentar, porque tipo assim, não é sobre mim, é uma situação aqui, o problema que vai passar, que tem como resolver. Então, continuavam tentando. Mas aqueles, né, que acreditavam que não ia mudar a realidade, que tinha uma tendência, né, a acreditar que a realidade não ia mudar, que era por uma deficiência deles, uma dificuldade deles inata. Aí sim, esses indivíduos, né, que foram os desdobramentos da pesquisa, eles eram aqueles que o desamparo vinha e paravam de tentar. Então, vivenciamos o desamparo quando nos sentimos muito vulneráveis a uma ameaça,
e incapazes de reagir. E quando então a ameaça está ali, nós nos sentimos vulneráveis a ela, ela nos atinge e nos sentimos que não há o que fazer, né? Não há uma solução. A realidade é essa, não há saída. Ou eu não sou capaz de encontrar a saída. Eu não tenho forças para lidar. E aí, então, a pessoa entra nesse estado de desamparo aprendido. E as reações mais comuns são desânimo, desmotivação, a desesperança. Deixa eu dar uma pausa aqui, ver se tem alguma coisa aqui no chat. Vocês me desculpem que o meu cachorro, não sei se está sendo perceptível o barulho dele para vocês, mas para mim tá, que tá aqui um estímulo adverso para ele, e ele acredita que ele pode lidar com, então ele não para de reagir. A gente está vendo aqui o desamparo aprendido aqui na prática, mas ele faz parte do grupo que acredita que ele pode lidar com. Então ele não desanima, ele está aqui latindo, latindo, latindo pelo trovão e vamos lidando com isso. Até aqui tudo bem? Continuamos? E aí, então foi sendo construído o conceito do desamparo aprendido. Então chegamos aqui no Seligman. O efeito comportamental denominado desamparo aprendido é geralmente definido como um déficit de aprendizagem decorrente da exposição prévia a eventos aversivos incontroláveis. Então, é isso, né? Esses eventos aversivos que você vê que você não tem como lidar, você não tem como controlar, e aí a pessoa vai desanimando e parando de buscar alternativas, aprender novas formas de lidar. Dentre as diversas hipóteses formuladas para explicar esse efeito, a que ficou mais difundida foi a que sugeriu que, exposto à condição de incontrolabilidade, o sujeito aprende que há independência entre as suas ações e os eventos do meio. Quer dizer, faça o que eu fizer, não vai dar jeito. Eu não consigo resolver. Isso não tem jeito. Então, para, deixe de reagir, deixe de tentar. Posteriormente, essa aprendizagem interfere na aquisição de resposta. Agora é uma ambulância, oh meu Deus. Posteriormente, essa aprendizagem interfere na aquisição de respostas mantidas por contingências operantes, as quais envolvem dependência entre ação e mudança no ambiente. Então é isso, né? Em outras palavras, é isso. A pessoa vai parando de tentar encontrar alternativas, de encontrar formas, e em especial quando ela entende isso, que não há possibilidade ali na realidade, não é algo passageiro, e que quando ela se sente incapaz, essa questão da incontrolabilidade e da incapacidade. Eu sou incapaz para lidar com isso. Então, não posso fazer nada a não ser esperar acabar. E como se dá o desamparo adquirido, né, o aprendido? Conforme dito anteriormente, o termo déficit de aprendizagem vem sendo utilizado para definir o desamparo aprendido. Contudo, deve-se atentar que esse déficit pode assumir a condição de não aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Ambos os resultados têm sido considerados definidores do desamparo adquirido, desde que ocorra em função de exposição prévia a eventos aversivos. E uma outra questão, né, que foi observada também é uma relação com a depressão, né, um dos desdobramentos dessa pesquisa, né, desse conceito de desamparo aprendido. Identificado em pesquisas sobre o comportamento de sujeitos não humanos, o desamparo aprendido foi sugerido como um modelo experimental de depressão humana. Essa proposição foi motivada por algumas similaridades entre o comportamento de pessoas deprimidas
e o comportamento dos animais que apresentavam o desamparo aprendido no que diz respeito à sintomatologia, etiologia, prevenção e cura. Vocês estão me ouvindo? Aqui acusou que a minha internet está instável. Tá ok para vocês? Ok. Ah, tá. Que aqui tinha dado que estava instável, então deixa eu seguir. Por exemplo, né, a passividade dos animais frente aos choques no teste poderia se assemelhar à passividade do indivíduo deprimido, que não atua sobre o seu ambiente físico ou social. Quanto à etiologia, sabe-se que eventos traumáticos incontroláveis podem ser desencadeadores de alguns tipos de depressão humana. Bem, vou dar uma parada aqui, até chegou gente, vou dar uma resumida e vamos seguir. Então, o desamparo aprendido é um conceito, né, ligado a algumas teorias cognitivas comportamentais e que fala exatamente a partir da pesquisa com animais, ratos e posteriormente com seres humanos, que foi observado que em condições em que estímulos aversivos, coisas ruins, né, eram infligidas a esses participantes da pesquisa e que eles iam sentindo que fizessem o que eles fizessem, aquilo não ia passar, eles não tinham controle sobre o término, eles não conseguiam encontrar alternativas, eles foram entrando num estado de desamparo, por isso desamparo apreendido. E isso se intensificava quando eles tinham a compreensão de que realmente era impossível mudar, a realidade era imutável e que eles não tinham capacidade, não tinham isso, né, condições de agir sobre. E um dos desdobramentos dessa pesquisa foi relacionar com a depressão, né? A gente pensa muitas vezes na depressão como um humor negativo, né? Mas não só. Há uma falta de energia, um déficit de energia para realizar atividades, há uma culpabilização muito grande, né? Eu sou incapaz, eu não consigo, o erro é meu, uma ruminação. Então, são características que estão ali, que compõem a depressão, né? Não só o humor negativo, e que os pesquisadores, viram uma relação com a questão do desamparo aprendido, né? Do não acreditar que tem jeito. Então, não tento mais. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Que daí a gente já vai, ao próximo momento, passar para o caso que eu quero trazer para vocês, e aí a gente. Quer dizer, eu vou fazer uma relação entre um preâmbulo, né? Sobre o desamparo aprendido e a violência doméstica, e apresentar um caso. Mas até aqui alguma dúvida, algum comentário? Não, não, não. Vou seguir então. Dole uma, dole duas, dole três, estou seguindo. Isso. Aí a gente. Eu peço para fazerem pergunta, e quando fazem, eu falo que eu vou responder depois. Mas quando a gente tiver. Talvez seja interessante falar do conceito de desamparo. Isso. Então, é o que eu estava falando, né? O conceito de desamparo aprendido. É, a pergunta, né? Quando identificamos a situação, o que fazer, né? Então, a partir de quando apresentar o caso, e aí eu trouxe algumas questões, aí a gente vai pensando isso, bom? Mas o conceito está aqui, né? Do desamparo aprendido. E aí, como eu já tinha falado para quem estava aqui desde o início, esse PowerPoint eu vou disponibilizar até sexta-feira para a Clice, e aí ela vai repassar para vocês, tá bom? Nos grupos. Vamos lá. Então, relação entre desamparo adquirido, aprendido, né? Pode-se falar isso das formas, e violência doméstica. Então, aqui foi um trabalho de conclusão de curso, né? E tem aqui a referência, e tem lá nas referências bibliográficas um detalhamento maior. Vai aparecer aqui um risco, não sei como. Ah, peraí. Tá. O desamparo aprendido faz com que a vítima. Então, a gente entendeu o conceito de desamparo aprendido, né? Que a gente for resumir bem, 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 não
tenho controle sobre a situação, aprendi que eu sou incapaz de lidar com ela, faço o que eu fizer, não vai ter jeito, vou parar de tentar. O desamparo aprendido faz com que a vítima perca a crença na sua capacidade de alterar a situação. Resumindo, as vítimas do desamparo aprendido sentem-se aprisionadas, vivendo em constante perigo e incapazes, psicologicamente, de abandonar o parceiro, fugir, buscar ajuda policial, obter um divórcio ou solicitar qualquer tipo de auxílio. Como resultado, a vítima acaba permanecendo na relação abusiva, sem esperança de que a violência irá acabar e sem visualizar alternativas disponíveis. Então, é isso, né? Muitas vezes a vivência contínua, né? A gente fazendo paralelo lá com a experiência, né, laboratorial que a gente falou aqui. Então, a vivência contínua da violência muitas vezes faz que desista de tentar. É assim mesmo. Eu, de alguma forma, e aí muitas vezes o pensamento vai desdobrando, né? De alguma forma, eu devo merecer isso mesmo. Eu não sei, eu não, a culpa é minha, né? E aí a gente vai também lá, teve a primeira fase do experimento e a segunda, né? Que falaram que quando chegou nos humanos, os seres humanos, eles viram uma diferença, que alguns paravam mesmo de tentar e outros continuavam. E aí, quando eles foram vendo o que diferenciava esses grupos, foram fazendo outras pesquisas, investigação de história de vida, foram vendo que aqueles que viam a situação como passageira tinham mais força para lutar do que aqueles que viam que a realidade era assim mesmo. Normalmente, a forma de lidar com as coisas era que as coisas são assim mesmo, eu sou incapaz. Então, aí a gente vai lá naquelas mulheres que a gente atende, que muitas delas, aquele abuso que ela está vivendo ali, e que através dele ela busca a nossa ajuda, não é o primeiro. A gente muitas vezes vai lá na história de vida, lá nas primeiras relações, lá na família. E essa sensação, né, já de um abuso constante, do abuso naturalizado, do naturalizar a violência, de que as coisas são assim mesmo, de que esse é o jeito de amar. Então, já está lá. E aí, para essas mulheres, é muito mais chance de repetirem, de se envolverem em situações assim, com seus relacionamentos na vida adulta. É que já tem ali, nos primeiros anos de vida, um desamparo sendo adquirido, sendo aprendido. E aí, vamos ao caso que eu quero trazer para vocês, que eu, é, lembrando, eu acho que todos os estudos PSIA, acho que o primeiro eu não fiz isso. Mas normalmente eu procuro trazer algum caso que eu já atendi aqui pelas justiceiras, porque eu acho que ajuda a ilustrar, né? Tá, a teoria é isso, tá bom, isso a gente mas como é que, né, a gente poder entender melhor e até para isso, né? Tá, mas como é que então a gente pode trazer isso para a prática, né? Para nossa prática, para ter uma compreensão, né? Então, acho que uma coisa casa muito bem com a outra. Então, eu vou apresentar aqui em linhas gerais e depois a gente vai ter umas perguntas que vão ajudar a gente na nossa discussão, tá bom? E aí a gente vai se ouvir e tal. É um nome fictício, tá? Fabiana, não é o nome da mulher a que eu atendia. Ela chega com a queixa do relacionamento que ela vive. Que ela teve muitas idas e vindas desse relacionamento, e ela estava querendo se separar, só que ela, nessas idas e vindas, ela viveu a sucessão de violências. Ela continuava vivendo e viveu uma sucessão de violências nesse meio desse caminho, né? Então, ela perdeu a guarda das filhas. As filhas não são desse relacionamento
que ela estava vivenciando, só no casamento anterior. Mas em função de como ela estava, quão desequilibrada ela ficou, de como ela estava conduzindo a vida dela em determinado momento, e isso em função desse relacionamento, ela perdeu a guarda das filhas. Ela perdeu boa parte do patrimônio dela, porque ela foi pagar dívidas desse relacionamento, ele fazia empréstimos e não pagava, então ela perdeu apartamento, ela perdeu patrimônio em função desse relacionamento. Né, que motivou o pedido de ajuda. Ela foi, nesse período, né, ao longo desses anos, acho que foram 2, 3 anos que eles vinham se relacionando, ela foi agredida fisicamente com facadas. Ela foi parar no hospital, ele a agrediu, né, tentou com a vida dela. É, aqui aparece para mim que está instável a minha internet. Vocês estão me ouvindo? Tô Tá tudo ouvindo. ok? Uhum. Aqui tá bom. Ah, tá. Ah, como eu voltei aqui, peraí. Da Ângela, né? Não aprendi. Eu, eu vou retornar lá, pega agora que eu li. Teste de Jacques André, um texto. Jacques André, entre angústia e desamparo. Ah, sim. Olha, Ângela, em relação ao desamparo, né, a parte do conceito psicanalítico, eu vou ficar devendo, né, no sentido como eu falei. Eu sou gestalt terapeuta, né? Essa compreensão, né, do desamparo adquirido, apreendido, não é exatamente com a qual eu trabalho, mas é isso, assim, foi um pedido de uma das vontades que eu nem sei se está aqui presente. Mas a gente procura buscar. E aí é isso, assim, acho que dentro dos conceitos, né, tem coisas que são não redutíveis, né? Óbvio, mas tem coisas, conceitos que a gente pode estabelecer paralelos. Eu realmente não. E eu acho assim importante e legal a gente ter essa pluralidade. Mas isso, assim, eu no momento não conseguiria estabelecer um paralelo. Mas, nesse momento em que a gente for aqui abrir para discutir o caso, as conversas, se puder, assim, trazer para a gente essa contribuição, eu acho que vai enriquecer bastante, tá? Então, deixa eu continuar aqui para a gente ir para esse momento. Então, ela sofreu agressão física, né, tentativa, né, de feminicídio. Eles ainda continuavam se relacionando ao longo do atendimento. Ele obrigava ela a ir à casa de swing, né, a ter comportamentos que ela não queria, mas que ela se sentia impelida em função dessa dependência, né, que tinha em relação a ele. Exigia dinheiro dela, porque questões religiosas, que ele era representante de determinada religião, e aí pedia dinheiro para ela para fazer, para atender as questões dele. E traía, ela não fazia esforços assim para esconder os casos que tinha, ela sabia que tinha outras meninas, e enfim. Mas dizia que em alguns momentos ele era uma pessoa boa. Então, a gente chegou a ter acho que 3 sessões. A gente teve 3 sessões, e ao longo dessas 3 sessões, ela foi trazendo isso, né, esse histórico todo, essa dubiedade que ela mesma percebia, de que. E isso a confundia. A gente que está de fora entende, consegue ler direitinho, mas isso a confundia muito. Que em alguns momentos ele era bom, que ele falava que ela precisava fazer as pazes com a filha, que mãe filha precisam se dar bem. Então, assim, nas vírgulas, ela se apegava. E disso, né, que a gente está falando, da naturalização, né, do, das agressões, das violências, numa das sessões, ela falou assim: ah, eu vou me separar, eu vou ter forças, eu vou me separar. Mas eu não sei o que eu digo para ele aceitar a separação. Eu acho que eu vou falar que é por causa dessa menina, que era dos casos que ele tinha, que ele tá saindo com ela, então acho que eu vou falar isso. Acho que é um motivo forte, né? E aí, assim, eu fui pontuando para ela que tinha muitos motivos, né? E como isso já estava tão naturalizado, né? Porque, assim,
ela, em função desse relacionamento, ela perdeu a guarda das filhas. Ela perdeu o relacionamento. Ela foi parar no hospital. Ela foi vítima de feminicídio. Então, ela estava sofrendo, sendo obrigada a fazer coisas, né, na área sexual que ela não queria. Então, ela precisava encontrar um motivo para se afastar dele, para dizer não, dizer que eu não quero mais estar junto com você. Mas, depois de algumas sessões, a últimas, acho que foram 3 sessões, ela chegou falando que, olha, eu vou parar o atendimento, eu não vou seguir à frente, eu quero continuar com ele, eu quero ver até onde isso vai dar. Então, assim, a gente pôde, de alguma forma, ver, né, tentar desenhar o que estava ali acontecendo, o que que era fake esse relacionamento. Mas ainda assim, ela falou que eu quero seguir. Eu sei que eu tô me acabando, mas eu quero seguir com ele. E aí, uma das coisas que a gente é muito frequentemente convidada a lidar nas justiceiras, né? O trabalho da psicologia, né? É com a frustração, né? De ver assim, até aqui conseguimos, até aqui foi possível para ela. E é isso, né? Eu não sei, não sabemos, né, que desdobramentos. Acho que tem mais de um ano, 2 anos, não sei, que eu a atendi. Então, esse foi o encerramento do caso. E aí, nós vamos para as perguntas. Vocês estão conseguindo ver? Sim, né? Então, assim, eu queria agora. A gente tem 3 perguntas aqui. Eu queria ouvir um pouco se a Ângela, né, se quiser se disponibilizar, até traz essa contribuição, né, de como é que ela, a partir do conceito de desamparo psicanalítico, como ela visualiza esse caso, né, como é que ela chega para ela, né, esse conceito. E ouvir vocês, né, no sentido de, acho que essa primeira pergunta, né, o que que impactou mais vocês nesse relato? Deixa eu voltar aqui para o chat, que eu posso ver e ouvir vocês. Tem mais aqui uma mensagem. Então, o que que mais impactou vocês nesse relato, nesse caso? Então fala, Ângela, por favor. É, o desamparo tem algumas coisas que parecem semelhantes com esse conceito, mas eu acho que ele lida com Uhum. uma fase da dinâmica mental um pouco mais assim, quando não existe nem a formulação da angústia, entendeu? Então, por exemplo, esse caso eu leria um pouco assim, né? Quer dizer, ela não. Mas eu também acho importante, nesses casos, pesquisar outras questões. Por exemplo, mas assim, é claro que é impossível, porque você fez 3 sessões e ela não quis, Ah, né, continuar. não, mas desculpa, eu esqueci de colocar isso na apresentação do caso. Ela tem diagnóstico de borderline, ela durante Ah, alguns anos fez tratamento psiquiátrico e ela abandonou, não estava naquele momento no tratamento psiquiátrico, mas tem uma tá. questão. É borderline. Então, isso já indica bastante, que ela pode estar numa Uhum, dinâmica uhum. anterior à formulação de angústia. E aí é muito complicado para ela mesma, né? E são casos que a gente enfrenta mesmo, né? O duro é o que você falou, é a frustração mesmo. Mas assim, eu acho que a gente tem, eu acho que a gente tem que pensar as duas coisas, né? Que ela não consegue formular, né? Ela não consegue andar para frente, mas também ela talvez não esteja exatamente parada. Pode ser que ela esteja numa tensão enorme ainda, Uhum. né? Agora, nesses casos, é importante ter gente por perto, né? Talvez como ela desistiu mesmo, né? Eu ficaria preocupada de orientar no sentido dela ter gente por perto. Olha, tudo bem, você não quer fazer, né?
mas fique com algum recurso por perto, né, para ela poder voltar em algum nível, né? Ou ela vai na unidade básica, ou ela recorre novamente às justiceiras, né? Alguma coisa assim. Sim, a gente fez o protocolo, né, encerra, dá o número do PDF, né, informa que a qualquer momento que queira entrar em contato novamente, inclusive tem mulheres que entram, né, mais de uma vez, mas foi um limite, né, um limite de Agora, isso é atuação. interessante. Ela conseguiu entrar, né? Sim, sim, ela Co- conseguiu pedir ajuda, Como ela, conseguiu é, visualizar algumas coisas, né? talvez fosse interessante a gente saber como ela conseguiu entrar, né? Se foi uma amiga que ajudou, se foi alguma outra coisa que ajudou, ou, ou foi um ímpeto da hora que ela entrou e depois desistiu, né? Uhum. Eu não me lembro agora, acho que foi pela internet. Eu estava olhando o PDF, né? E vi na internet que alguém que está, acho que isso, está buscando, né? E acho que vi na Uhum. internet, e até porque eu acho que a história que já rende, né? Como eu falei, teve esse pedido, mas é um relacionamento antigo, de muitas idas e vindas, de muita intensidade. Ela foi vítima de um feminicídio, né? Ele esfaqueou, né? Ficou no hospital, perdeu o patrimônio, teve a guarda das filhas, já perdeu. As filhas têm um relacionamento difícil com as filhas, né? Que as filhas têm mágoa, enfim, tem muitas questões. É isso. Alguém colocou aqui. Mas obrigada, Ângela, que eu acho que é isso, assim, essa riqueza que a gente vai É, cada uma parte. Até porque a gente é. não, é isso, a gente é uma psicoterapia bem peculiar, é uma forma bem peculiar, porque são poucas sessões, o set, o enquadre, ele é bem atípico, né, no nosso trabalho, e aí cada um vai. Acho que isso, aliás, eu acho bem interessante, sabe? Você até me deu uma ideia, assim, disso, assim, mas esse seria voltado para as psicólogas, né, da gente poder ver um caso a partir disso, sabe? De visões da psicologia diferente, até de visões teóricas diferentes, né? Eu acho também que é uma coisa bem interessante, né, de se pensar, né? Mas vamos lá aqui. Obrigada, Ângela, e vamos continuar falando. Deixa só eu ver aqui o chat. Ela tinha consciência do que estava vivendo. Peraí, tem aqui acima. Como fazer para sair de uma relação abusiva, emocional, sem estar financeiramente independente, dependendo total do agressor. Na terceira pergunta, a gente vai chegar, né, aqui no que você questionou. Quem questionou foi a Kelly, a gente na terceira pergunta. Ela tinha consciência do que estava vivendo, de que é violência doméstica, de que não é normal, de que é crime, o histórico anterior familiar. Olha, como eu falei, ela tinha consciência até a página 2, né? Que tinha consciência no sentido de fazer que, né, de ter buscado as justiceiras, ela sabe o que representa as justiceiras, né? Mas o quanto ali tinha de normalização da violência, né? Como eu falei, numa sessão que ela estava tentando encontrar um motivo para se separar dele. E eu falei: você está percebendo que você foi vítima de um feminicídio, você perdeu patrimônio, que você foi agredida, continua. Eu tenho uma lista. E é como assim. E até ela falou: realmente, eu natural, para mim essas coisas não são quase nada. Não foi exatamente o que ela falou, mas mais ou menos isso. Então, é isso, assim, a violência naturalizada, né? E não há nada que eu possa esperar além disso. Não há nada que eu possa fazer muito distante disso. Obrigada, Ângela. Vamos para a segunda pergunta, que elas se relacionam, né? Como. Aqui. De certa forma, a gente entrou na segunda parte da conversa com a Ângela, né? Como o conceito de desamparo aprendido pode nos ajudar a entender esse caso? É, Então, a gente pode estar aqui nessa primeira e nessa segunda, porque não tem só pessoas da psicologia aqui, né? Tem do direito, tem da assistência social,
Então, o que que impactou vocês nesse caso? O que que entender? Como é que vocês se sentiram ouvindo? Queria ouvir um pouco vocês. Até a gente chegar nessa questão, né? O que fazer, né? Que é isso, né? Quais são como é que esse caso impactou vocês? O que que fez pensar? O que que, ouvindo essa questão do conceito do desamparo, o que que mexe com vocês? Falar, pode escrever. Rosa, Cristina, Oi, o Cristina. que, o que eu vejo nos nossos atendimentos, né, que é geral, na psicologia, psicólogo, advogado e assistente social, nós trabalhamos juntos, né? Mas os casos são muito parecidos e todos eles têm essas nuances que você falou aí, em algum um grau maior ou grau menor, né? Essa chegou até ser hospitalizada com uma facada, se eu me lembro, foi isso, né? Isso, Perdeu isso, as isso. filhas, como assim? Perdeu o patrimônio. É, me dá a sensação do relato, e eu lembro de uma fala do médico, que eu não vou lembrar agora aqui, o Drauzio Varela, ele falando da naturalização das questões das violências que vêm desde as nossas bisavós. Então, é culturalmente aceito. Olha, por religião, por moral, por bons costumes, família, não separa não. Hoje não mais. Mas era muito assim, aguenta, casamento tem que se manter, né? Então, Uhum, que a morte os separe, enfim. Então, em termos de história, 50 anos, 20 anos é muito pouco. Então, esse entendimento que tudo isso é violência e que a mulher não deve aceitar mais, né? Até as pequenas violências, né? Um puxão de cabelo, um safanão, ela fica assim, como isso não é violência? Eu acho que vai ser um processo longo e deixar de ser natural, né? Eu acho que é uhum, cultural de Brasil, de repente, ou mais acontece no mundo inteiro as violências, né? Mas eu meio que percebo que todos os casos são mais ou menos parecidos. E em todos os casos, até uma colega colocou aí sobre o dinheiro, sobre finanças, que é a grande saída. Mas nós atendemos muitas mulheres que têm um financeiro próprio e bom e que estão e continuam, né? Tem a uhum, questão, de repente, sexual, que é legal. No dela não é legal em algumas horas, mas será que é bom em outros momentos? A questão de não ficar sozinha. uhum. Então aí é um mundo de possibilidades. Mas eu não sei se eu estou errada, as outras meninas podem me ajudar, mas esse norte que tem o seu caso, eu percebo em todos que eu atendo. E geralmente elas não elas cortam, ou cortam porque não fala com ninguém, né? Tem muitos casos que elas não falam com ninguém mais, porque elas sabem que se elas forem continuar falando com a gente, a consciência vai despertar e elas talvez tenham que fazer alguma coisa. E às vezes elas não fazem naquele momento, e como uma outra colega disse aí, ela pode fazer daqui meio ano, daqui um ano. Algumas você mesmo relatou e a gente sabe. Ela se torna uma segunda e uma terceira vez, né? Eu acho que é isso. Uhum. Obrigada. Não, isso e muito mais. Obrigada. Tem muita coisa, mas eu acho perfeitamente, assim, é, essa coisa cultural, né, que você disse, né, porque muitas vezes, né, as pessoas sempre falam assim, ah, o agressor é um narcisista. Não exatamente. Existem, sim, agressores que, se for pesquisar, se for fazer um psicodiagnóstico, você pode encontrar ali uma personalidade narcísica,
narcisista. Mas não necessariamente. O quanto tem, como você falou, de cultural, né? De que eu aprendi que esta mulher é minha propriedade, mulher é propriedade, de que eu sou homem, eu sou diferente, de que eu sou homem, eu tenho determinados direitos e privilégios e regalias e não tem por que eu abrir mão disso, né? Então, é maior do que uma questão psicodiagnóstica. É uma questão também cultural, né? E outra coisa, alguém colocou, Kelly, acredito que a dependência, sim, não, a Kelly colocou, né, reforçou a questão da dependência financeira, né, que ela paralisa. Flávia trabalha no CREAS, uma assistida pediu para retirar a medida, ele bateu no que era dele. Nossa. Aí tá muito introjetada a violência, né? É isso, eu não, acabou, nem reage. Sou dele, quando eu fizer besteira, tô aqui para apanhar. É muito difícil, né? É muito forte. Mas o nosso trabalho, isso assim, quando eu comecei a atender, né, as minhas lideranças, né, eu esclarecendo, que realmente, assim, é um trabalho de semear. Algumas realmente já cortam, como você falou, que quanto mais você for tendo. Vocês estão me ouvindo, gente? Que me travou aqui a Cristina. Não sei se eu fiquei. Se eu que estou com a internet ruim. Tá ok? Estão me ouvindo? Ah, ok, voltou. Ah, tá. Ok. Desculpa. Então, isso, a questão, né? A gente vai semeando, porque tem pessoas que às vezes param, porque pensam, né? Realmente, quanto mais eu for tomando consciência, eu vou me sentindo impelida a fazer alguma coisa, né? E outras a gente lança a semente, faz o referenciamento. Muito, tá me ouvindo direitinho? Muitas vezes elas vão para o referência, vão para o CREAS, né? Para a gente encaminha, continuam no relacionamento abusivo, só que aquilo ali vai germinando, aquilo ali vai germinando, até chegar o momento que elas têm a coragem de denunciar, de romper, tem o fortalecimento emocional, tem o fortalecimento, como lembra a Kelly aqui, né? Financeiro, a rede de apoio, né? Construir uma rede de apoio. Então, às vezes não ter um retorno quando encerra, não necessariamente quer dizer que esse retorno não vai vir em algum momento, quando a vítima pode, né? Estão ouvindo? Que aqui me. Ai, gente, que angústia. Estou ouvindo, sim. Sim, sim. Tá. E aí a gente vai para a última, que a gente já entrou um pouco, né? Que possibilidades de intervenções terapêuticas você vê nesse caso? Então, o que que a gente pode fazer? Então, eu vou falar e vou ouvir. Tem gente do direito aqui, né? Advogada, ciência social. Então, vamos tentar pensar cada uma aqui dentro da sua área. E as outras meninas da psicologia queiram complementar também o que eu estou aqui falando, né? Então, assim, penso, nesse caso, né? Se a gente tivesse tido mais tempo, a gente teve o tempo possível, e eu acho que é isso. Lançamos, né? Lancei a semente, né? De ver, repara o tanto de violência que você já naturalizou, repara determinadas coisas. Agora são fogos. Desse continuidade, eu acho que o caminho normalmente é esse, né? Da gente poder ir acolhendo a pessoa enquanto vítima, ela se perceber vítima de violência, quanto ela se percebia e meio que não se percebia, né? Então, se perceber vítima de violência e ao se perceber, poder acolher os sentimentos que vêm junto, né? De raiva, de desamparo, de angústia, enfim, né? Poder ver que recursos internos ela tem para lidar com isso. E aí nisso a gente vai na história de vida, que algumas são bem complexas, mas o que que ela conseguiu ir construindo, o que que ela está conseguindo construir, né? E que suportes são possíveis. E poder e percebendo também que recursos externos tem. O que no seu entorno
e se você pode se segurar. Então, acho que a parte da psicologia é a gente, isso, é poder reconhecer esse lugar E quando eu falo lugar de vítima, às vezes essa palavra tem uma compreensão de péssima, né? Coitada, né? De alguém que passiva. É ao contrário. É justamente perceber que o que ela está vivendo não é bom, não é legal e não dá para aceitar. Ela está sendo vítima de violência. E como buscar sair disso? Não é fácil, existem idas e vindas, existem recaídas, é um processo muitas vezes longo, de várias camadas, né? De médio e longo prazo, muitas vezes, mas é poder ir construindo essa parte do que ela tem enquanto pessoa, do que ela pode ir trocando com o seu entorno e construindo a rede socialmente, financeiramente, para se desligar. Não sei se algumas meninas da psicologia querem colocar mais alguma coisa, eu queria ouvir quem está aqui da ciência social, né, do direito. Nas suas áreas, como é que visualiza, assim, o que que poderia ajudar, né, nesse caso? Eu estou precisando de ajuda psicológica, jurídica, de emprego para poder sair da relação tóxica. Sim, sim, Kelly, é exatamente isso. É uma rede, né, uma construção. Eu não sei disso, né, que você colocou como necessidade, o quanto você já está articulando isso. Não sei se você quiser depois de separado, conversar comigo, vou deixar aqui meu WhatsApp, tá? O quanto as justiceiras, em que pode te ajudar nesse sentido. E ter a consciência já é um passo, né? Como a gente estava falando aqui, né? Muitas vezes algumas desistem porque a consciência vai chamando para agir, né? Muito mais pela frente, esse momento que ela abandona o atendimento, é reforçar a relação com ela para que volte. Sim, sim. É, dar, deixar aberto caminhos, né? É, não, se houve esse retorno, porque também é isso, né? Ela não, porque às vezes tem mulheres que entram em contato com a gente, lembra de mim que você me atendeu, né? Não houve esse contato. É, sim, sim, Kelly. É, não houve esse contato, mas pode ser que ela tenha retornado ou a gente ou outro atendimento, né? Ó, a Regiane está colocando aqui esse número é das meninas Kelly, você é de qual área você é? Se você quiser falar aqui. Então, a Regiane já está apontando alguma questão na parte jurídica. Tá. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, e aí, se você quiser entrar em contato, tá? Deixa eu ver se eu botei certo, tá. A Regiane colocou o dela também, ela é advogada. Tá. Ah, tá aqui do Rio de Janeiro. É, então, assim, possibilidades nesse caso. Alguém quer colocar mais alguma coisa de possibilidade de intervenção? Que assim, se ela tivesse conseguido, né, continuar o atendimento, é, como a área do direito, como a área da ciência social, ver que possibilidade de auxílio que poderiam dar nesse caso, se querem colocar alguma coisa. Não, não? Tá, então a gente já está encerrando. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente quer, depois se quiser entrar em contato comigo, com a Regiane, tá? Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, mas eu acho que a gente tá ótimo.
Eu acho que a gente já está encerrando assim e podendo ver isso, né? Boa noite. A gente trouxe aqui o conceito, a gente pôde relacionar, né, com a questão da violência doméstica, pensar aqui, né, em possibilidades de atendimento, e eu acho que tudo e é sempre um aprendizado constante, né? Seja na troca, seja no estudo. Então, a proposta é que a gente faça outra no mês de abril, no final de abril, aceitando sugestões de coisas que a gente possa abordar, sempre procurando relacionar com algum caso. Até sexta-feira eu vou deixar o PDF. Obrigada, Márcia. Deixar o PDF com a Clice e já temos agenda, já anotem aí, para na última quarta de março ainda, 26, eu vou fazer uma conversa no Instagram das Justiceiras com a Catar Direito, né? Então obrigada, pessoal. A gente vai falar sobre a atuação, né, do direito nas justiceiras, tá bom? E se isso, né, sobre se você sofre violência, a quem pedir ajuda, quais são os passos. Então é isso. Um beijo a todas. Obrigada pela troca. Obrigada. Vou encerrando. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Super obrigada também. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso a Boa todas nós. noite. Vocês também. Obrigada. Pergunta frequente, o que mais te